para a gente dar sequência agora, então, com o terceiro painel, que é do ISSB, International Sustainability Standard Board. Para compor a mesa, eu quero convidar os palestrantes, a Elizabeth Seeger, Board Member e Chair of America's Board Advisory Group, do ISSB. O Arturo Rodrigues, Manager of Ibero-American Relationships da IFRS Foundation. O Edilson Paulo, coordenador do GT Energia Elétrica do CBPS e membro convidado do CBPF, diretor-presidente da Ampiconte. Nós temos também o Sandro Natalini Damasio, gerente executivo de sustentabilidade da Eletrobras, que infelizmente não pode estar aqui conosco, mas vai participar virtualmente. E, para moderar essa mesa, então, eu convido o Leandro Ardito, coordenador de Relações Internacionais do CBPS e da Comissão Nacional de Normas Técnicas do IBRACON, que será o moderador. Eu agradeço particularmente a vinda aqui, especialmente da Elizabeth e do Arturo, que se esforçaram muito aqui, e o Arturo nos ajudou muito nessa possibilidade de ter o ISSB aqui em person. Bom, Ardito, a palavra é sua. Bom dia. Bem-vindos ao terceiro painel da 20ª edição do nosso seminário da Fundação ACPCS. Novamente, vale sempre ressaltar e lembrar que o S foi incorporado por conta das normas de sustentabilidade. Eu vou começar falando um pouco em inglês, até para os nossos convidados aqui poderem acompanhar, mas vocês estão contando com tradução simultânea, então, para aqueles que tiverem com fone, vão acompanhar muito bem. So, welcome. Thanks for being with us today, Elizabeth and Arturo. I think it's a great opportunity for us to debate and to learn from you the process of issuing the standards and all the things and all the analysis and the time and work that the hard work that you've done in order to have at least the first 2 standards issued this year. And what we are going to discuss today was not only the concepts and the technical side of it, but also the practical challenges that we've seen in the market. Not only what's coming ahead of us with the application of the 2, at least the first 2. I want to highlight that although we have 2 standards for the time being, and since the implementation of the ISSB, the IFRS Foundation always said that although the priority would be to tackle climate change, it's going to tackle all the 3 ESG elements of the sustainability, meaning environmental, social, and governance. So more standards to come, more challenges to come, and it's always good to have all of you with us presenting to us what it's about. So I think I've spoken too much. We need to give the word. We need to pass it over to the stars of this panel. So I'd like to call Elizabeth Seeger to start talking us through about the 2 initial standards of the ISSB S1 and S2. Thank you very much. Obrigada. Okay. Bom dia. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu nasci aqui no Brasil e morava em Rio de Janeiro, Mato Grosso, Espírito Santo, até tinha 5 anos. E por causa das minhas experiências aqui no Brasil, quando eu era criança, também um adulto, que eu estou trabalhando na área de sustentabilidade. Então, isso é muito importante para mim. O Brasil tem um lugar muito especial no meu coração. Infelizmente, meu português é português de uma criança. Então, eu vou falar sobre o trabalho do ISSB em inglês e
talvez no ano que vem eu vou praticar e falar mais português a próxima vez. Então, obrigada. That was very kind. Thank you. So I will speak about S1 and S2, but I will do it very quickly. I'll try to speak slowly, but just touch very high-level aspects of S1 and S2 because I only have 20 minutes. But I want to make it clear that these materials that I'll be presenting will be available to you, and also that the ISSB is fully committed to capacity building. And capacity building particularly for the accounting profession, and capacity building particularly for small and medium enterprises, and also for emerging and developing markets. So this is, whatever I say today, I hope you understand as being very relevant to your work, but know that there's more available and more to come as well. So talk very quickly about, which way do I point this thing? Next slide. Very quickly about S1 while we've, about the background of the standards. And this one here, thank you. Did you figure that one out? The magic touch is down there. And I don't want to repeat anything for you all that you already know about how the standards came about. But I joined the board about a year ago from KKR, the investment firm, and the reason I did so was because I felt very passionately that there was a lot of reporting going on, but it was resulting in information that was not investor-friendly or decision-useful. And it's in this context that the ISSB was created, and I decided to leave a job I enjoyed very much to be part of the work to solve for this problem. And so what the ISSB is working on, and I know you all know this, is to develop standards that are decision useful and also cost effective. And so by decision useful, I think this is particularly important for the accounting profession. We're talking about the development and reporting of investor grade information. And it's really critical that we get this part right. And cost effective in the sense that we want to reduce all of this extra reporting and make sure that companies are very thoughtful about what it is that they are reporting on, and therefore all of the processes and data collection that they're doing to support that. We had a very busy summer in the work to achieve our global baseline. So as you all know, the ISSB is developing these standards with the intention and hope that they will be adopted around the world in a meaningful way to ensure that the global capital markets can adequately assess and compare information from companies around the world. And so as I mentioned, this was a very busy summer, but a very important one in the effort to achieve this goal of the global baseline. So as you know, we issued the final standards at the end of June. Later in July, the Financial Stability Board announced that their work on the TCFD was now complete, and so now the ISSB really maintains the ownership of the TCFD work going forward, which is really critical for consolidating the reporting landscape. Very importantly, IOSCO, as I think you all know, endorsed the standards following their own comprehensive review at the end of July. And then finally, when the European Commission and EFRAG released their European sustainability reporting standards, we confirmed a high degree of alignment between the two standards, particularly on the topic of climate change. So a lot of really important work, again, as we were seeking to achieve that global baseline. I'm going to speak a little bit about S1 now, and what I'm going to do is highlight a few components of it that I think are particularly relevant for the accounting profession, which again is really important aspect of the work ahead of us. I think you've probably seen versions of this slide before, but just a couple of points to highlight here. You know, S1 asks for disclosure of material information about sustainability-related risks and opportunities to meet investor information needs. And this is important in a couple of ways, and we'll talk about our materiality definition in a moment. But in fact, S1 already calls for disclosures on sustainability-related topics broadly. So not just climate, but in fact any sustainability-related topics that are relevant for a particular company. And my colleague Arturo will talk about the industry-specific standards in a moment.
As you've probably heard, it applies the TCFD architecture of strategy, governance, risk management, metrics, and targets, which I'll talk a little bit more about in a moment. Arturo will discuss the industry-specific disclosures, and then it includes a number of pieces of guidance for how companies can identify what might be their relevant sustainability-related risks and opportunities and the metrics that they should use to report on those topics. I'm going to skip one of these slides and just talk a little bit about conceptual foundation. So I am not an accountant, and well, I've joked about this quite a bit, that it's interesting that I ended up in an accounting organization. But for me, the accounting discipline is very important for sustainability disclosures, and again, is one of the reasons why I'm very passionate about this role. And so the S1 introduces these conceptual foundations to sustainability disclosures that haven't existed in sustainability disclosures before, which is really critical. Things that you're all very familiar with, such as fair presentation, materiality, who the reporting entity is, connected information. And I'll talk a little bit about the materiality and connected information points specifically. I think you all are all pretty familiar with the IFRS Foundation or the IASB definition of materiality. The ISSB has adopted the same definition of materiality in terms of the lens through which companies determine what will end up in their disclosures, sustainability-related disclosures or not. And we get a lot of questions on this point, so we often want to just reinforce that it is actually very connected to the work that the IASB does in terms of how we think about what goes into the reporting or not. The second thing that I'll just highlight very quickly is, stop working. Oops, okay. Is connected information. Now, this is the second point. And IFRS S1 asks for information that enables investors to understand the connections between sustainability-related risks and opportunities, so between each other. And also between the disclosures on the core content. So how do your metrics and targets compare to your disclosures on strategy? And also on your sustainability-related financial disclosures and your financial statements, which we'll talk more a bit about in a second. And we expect that the disclosures are prepared for the same reporting entity in the same reporting period as the financial statements, at the same time as the financial statements, and that the data and assumptions are consistent across the board. So again, a lot of work to connect the information of sustainability-related risks and opportunities and the financial performance as well. Related to this is current and anticipated financial effects, which again is something I think is very new to the sustainability reporting field. So for example, how is pursuing a particular sustainability related opportunity, or how has that led to costs in the current period? And how it might lead to future revenues. So a company is expected to disclose these types of effects on the company's current and anticipated financial performance, financial position, and cash flows. And we provide some guidance on this as it relates to quantitative versus qualitative disclosures, and recognize that not in all cases can a company disclose quantitative information as it relates in particular to anticipated financial effects, and have some reliefs built into the standards as it relates to when this information is, for example, not separately identifiable, or there's a high level of measurement uncertainty, or the company perhaps doesn't have the information to make that kind of assessment at this time. So a lot of that is built into the standards. Skip this one. And finally, on S1, and again, we have a lot more available for you. It provides guidance, as I mentioned, on the timing, the location, and as well as on comparatives. And all of this should be very familiar for those who are already doing accounting for organizations. But the timing of as it relates to S1 is the financial statements and sustainability disclosures published at the same time, but with transitional relief in the first year of reporting, understanding that many companies are not yet in a position to report this information at the same time. We do not specify a location of the disclosure within the general purpose financial reports, because we understand that companies and jurisdictions do this, require different locations for their reporting. And finally, it asks for comparative information for the preceding period for amounts disclosed. And this, again, is, I think, relatively new for many in the sustainability reporting field, and I think will be really critical for helping with that investor assessment of performance over time.
So in conclusion on S1, I'm not going to read this to you, but S1 sets the critical accounting language for all ISSB-related disclosures, including S2 and including any future standards that we produce. And so it's really important for everyone to understand the fundamental concepts within S1 as they do apply to all disclosures beyond it as well. And speaking of S2, I'm going to switch gears and highlight a couple of things for the climate-related disclosures as well very quickly before concluding on a couple of things that are ahead of us and then passing it to Arturo. But as you've probably heard, the climate-related disclosures incorporates fully the TCFD recommendations. And in fact, for those of you who are familiar with the TCFD reporting and have done it, we do have on our website a comparison between the TCFD framework and S2, so you can see where there might be differences, where one goes above or below what the other one does. And it's really focused on, again, meeting the investor needs for information. And everything in S2, just like all other ISSB standards, is subject to a company's assessment of materiality, that same definition of materiality, and is intended to be used in accordance with S1, as I mentioned, and all of those accounting concepts that I described. I think one of the things that really excites me about S2 is that it's not just carbon emissions, but in fact, as I mentioned, incorporates all of the four pillars of the TCFD, which are strategy, governance, risk management, and metrics and targets. And some of the key disclosures for S2 are in the buckets of strategy and metrics and targets. And I'll touch on strategy and decision making, and then also greenhouse gas emissions, and Arturo will talk about industry-based disclosures. But there's really, what we're seeing and what we anticipate coming out of S2 is a really comprehensive explanation of climate-related risks and opportunities, and in the risks we mean transition, as well as physical risks, such that investors can understand how is a company affected by climate change, and what is the company doing to manage those risks and opportunities. And you see that kind of clearly in the strategy and decision-making pillar, where companies are asked to describe the effects of climate-related risks and opportunities on a company's strategy and decision-making, such as how has the company responded to or planned to respond to climate-related risks and opportunities, how is the company resourcing those plans, and how has the company made progress or not against previously reported plans. And this is the case where a company could talk about any transition-related planning that is done, for example. The standards do not prescribe that companies have transition plans. We often get that question. But they do prescribe what to say as it relates to transition plans when one is in place. Last sort of component that I'll mention is greenhouse gas emissions. I think a lot of people have experience on disclosing greenhouse gas emissions, and the standards do require the disclosure of scopes 1, 2, and scope 3 greenhouse gas emissions, again, subject to materiality. And I won't go through a description of what those are. I assume there's some familiarity here. But as it relates to scope 3 emissions, where we got a number of questions on this topic, there are a number of reliefs built into the standards themselves as it relates to using information that is available at the time of reporting without undue cost and effort. There is a 1-year relief period as it relates to scope 3 emissions. So there's a number of ways that we're working with companies to support them as the data becomes better and more available over time. And as you see in this box to the right, this is just another example of how the standards introduce this discipline of accounting to the space of sustainability disclosures, such as disclosing how and why a company has used specific inputs, assumptions and estimation techniques, et cetera, to measure greenhouse gas emissions. And that is really critical, again, to getting to this investor-grade information that I mentioned before. As I mentioned, there's a lot of work that the ISSB is doing to support companies around the world. This is just an example of the guidance that was produced alongside of the standards, and more is to come as well. And want to encourage you all to continue to watch the publications coming out of the ISSB as it relates to the capacity building work
more to be announced in the coming month as well. Just very quickly, and then I will turn it over to Arturo. I think I've said this multiple times, but just can't say it enough. I think that there's a lot of work going on now around the capacity building and developing specific educational materials. I want to thank many of you all for your partnership in doing that in this particular region. And we recently announced our Transition Implementation Group, our TIG, which is a public forum where companies will be able to submit questions around implementation that a group of individuals will be able to review and provide their guidance on it. And we do have a representative from Bradesco on that TIG who I had a chance to meet yesterday. So we're very grateful for that as well. And then very, very quickly, looking ahead, we have a lot of work. We've released the standards, but the work is not over. I mean, one is we're working on the adoption around the world and supporting the implementation, but we are also at the same time working on the digital taxonomy, which I think you just heard mentioned, had a public consultation this summer. We are working with regulators around the world to support the regulatory adoption model that we anticipate will be occurring in most regions around the world, but also have a lot of work to do around voluntary adoption in particular jurisdictions where we don't think there will be a regulatory mechanism for adoption of the standards. We also have work to enhance and maintain the SASB standards, which I think many of you are very familiar with, to ensure that they continue to evolve as issues and reporting evolves as well. And we're also in the process right now of developing educational materials to support disclosures on nature and social aspects of climate-related risks and opportunities in accordance with S2. So not changing S2, but providing some guidance on that. At this very moment, we are analyzing the feedback to the ISSB agenda consultation, which concluded at the first day of September, I believe, where we received over 400 responses, including from some people in this room, I believe, and we are just now going to start deliberating on the responses to that agenda consultation in our next board meeting in October, which you all can log into and watch if you're interested in. So I will conclude there and turn it over to Arturo to talk specifically about the industry-specific standards. Obrigado, Elizabeth. Uma desculpa, eu não falo português, but I will try to speak very slow English so that the translation team can understand what I'm saying. I'm very happy to be here, so thank you for the organizers for inviting me and Elizabeth to participate in this event. I was here last year in August, I was here in May, and I'm here now, and the welcome has always been very warm, so thank you for that. As Elizabeth was saying, a big component of both S1 and S2 is the industry-specific disclosures, industry-based disclosures. And I'm going to talk about the SASB standards in particular, which over the last almost 10 years, maybe more, have been developed to achieve exactly that. Focus on industry-based disclosures that can provide investors with the specific information that they require on the risks and opportunities of a specific sectors and industries. If you think about it, the sustainability profile and risks and opportunities of companies in an electric utility company, in a restaurant company, in an agricultural company, in a health company are very, very different. So the SASB team back then noticed this importance of industry-specific disclosures and developed standards that now are embedded in the IFRS S1 and S2 and are referenced by as a priority material in these documents. So let me start by telling you what the objective of this, the SASB standards was when they were developed. They were designed to connect businesses and investors on industry-based sustainability-related risks and opportunities, as I just mentioned. And there's a specific language within S1 that mentions that any entity reporting with S1 shall refer
to and consider the applicability of the disclosure topics and the accounting metrics within the SASB standards. That is language that is part of S1, and then also in S2, S2 is accompanied by illustrative guidance that includes climate-related metrics that have been taken from the SASB standards, improved for their international applicability, and embedded in these guidelines that accompany S2. So here you see the 77 different SASB standards that were developed from 2012 onwards. These 77 standards are classified under 11 sectors, and you see there food, beverage, consumer goods, financial services, healthcare services, infrastructure, et cetera, and underneath those 11 sectors, you see the many different industries for which there is one SASB standard. Again, it's easy to understand why this was developed. You can see there again the apparent differences between sustainability risk and opportunities and business models. And again, it's very easy to understand that these are very different from industry to industry. Oops. There you go. One back. Okay. So SASB standards, again, were designed to be investor focused. And what you see here is an example of several topics, disclosure topics within the SASB standards, and how they connect to the elements that we normally see in financial disclosures. So I'll just give you an example of those. If you look at the second column, which is fuel management, this is a topic, a disclosure topic that you can find in the airline industry SASB standard. So you can go online, download the SASB standard for the airline industry, and among the disclosure topics in that industry, you'll find fuel management. It's very intuitive to understand that the consumption of fuel by the airline industry has impacts on the environment because, again, fuel is consumed. It releases emissions, greenhouse gas emissions in the upper layers of the atmosphere. It also contributes to air pollution. So there's a direct link to environmental issues. But in the context of the airline industry, it's also easy to understand that fuel use is a major, if not the most important cost component of the airline industry. So there's also a clear connection between fuel management and a traditional element that we would see in financial statements. And just like this example that I just gave you, all the topics within the SASB standards across all 77 industries do have a connection between elements of financial importance and elements of environmental or social importance. There you go. So that's on the disclosure topic side. Now I want to focus on the metric side. You see here 3 different examples for 3 different industries for the same disclosure topic. So let's focus on ecological impacts of different industries. You see here that the first example is for the oil and gas exploration and production industry. The second one is for marine transportation and cruise lines. And the third one is for the meat, poultry, and dairy industry. And if you look at each metric example within these different standards, you'll see that the metric and indicators are very, very different because, again, they need to address specific issues for each industry. So if we want to talk about ecological impacts in the exploration and production industry, we may need a metric that talks about the proved and probable reserves of oil and gas that are near protected natural areas. If you want to talk about ecological impacts in the cruise line industry, we may need to talk about the technologies that these companies are embedding in their fleet to reduce ecological impacts. And if we want to talk about ecological impacts in the meat, poultry, and dairy industry, then we might want to hear from companies about how they manage manure and animal waste in their operations. So again, it's the same disclosure topic, but it's very different in terms of the metrics that are included in each particular standard.
And again, going and tying these back to IFRS 1, companies using IFRS 1 need to consider industry-specific disclosures, and they can refer to, or not can, shall refer to the SASB standards to see if these disclosure topics apply to them, and if they do say and consider that these disclosure topics apply to them, then look at the metrics to see if any of these metrics are useful in providing investors with material information. So I want to talk a little bit about the use of SASB standards across the world, in Latin America as well in Brazil. We have been measuring and tracking the use of SASB standards for several years now. And up until now, we have identified over 3,000 companies worldwide that use the SASB standards for their industries. In Latin America specifically, there are over 300 companies using the SASB standards, and in Brazil, we have over 100 companies using the SASB standards. You can also see the increasing uptake from these standards. We had 500 globally in 2020, we now have 3,000. 22 in Latin America, we have now 300. And then 8 in 2020 in Brazil, we now have 120. So again, this is a reflection of the value of industry-based disclosures, both on the side of investors that want this information, but also on the side of companies that really want and need to report specific items on their industry. So I want to finish with this slide here to kind of sum everything up. Elizabeth talked about S1 and S2. And I want to talk a little bit about how the SASB standards are embedded into this discussion. We know that IFRS 1 asks companies to think about and do a materiality assessment of all the risks and opportunities that they face and that would represent material information for investors. So let's say that a hypothetical company after doing this materiality analysis determines that climate change is one of those topics, as well as 2 other topics that are named in this slide. So since the company has defined climate change as one of these material topics, it must refer to IFRS 2, which of course is our thematic standard and covers all the climate-related disclosures, including, as Elizabeth said, greenhouse gas emissions, scenario analyses, transition plans, et cetera, et cetera. So what to do with the other 2 topics of this hypothetical company for which we don't have standards right now? The idea here is that, again, the company shall refer to and consider the SASB standards and select which topics within the SASB standards may be applicable for their operations. And if the company feels that there are also metrics within the SASB standards that would be useful to report to investors, they of course can use that information. The company may refer to other resources like the European standards, the GRI standards, et cetera, as long as the use of those other resources provide investors with investor relevant information. So with that, I'd like to end inviting you to visit our website. There's a lot of information and a lot of resources on our website. There's also a lot of educational materials coming your way. So please do stay informed through our podcast, through our newsletters, et cetera, and we are here to answer any questions if you want. Thank you, Elizabeth. Thank you, Arturo, for the great session that you presented to us. Few comments before I hand it over to Sandro. I guess as all of us could see, the standards are complex, are detailed, and requires study. So we need to read the standards, not attending a session, it's not learning from what someone says. We need to go through the standards deeply. And the other thing I'd like to highlight, similar to what my friend Eduardo Flores did yesterday, whenever there is an exposure draft, either from the IAASB or from us, from the CBPS, we are going to issue the standards at the CBPS. Please get involved. Send your comments. Say what needs to be changed, what you understand that needs to be addressed before the standards are out. Because when the standards are issued, then we have to comply with. But
do that in advance. So that's the highlight I'd like to make here. In addition to thank both of you for bringing your knowledge and sharing that with us. Switching to Portuguese now. Sandro, você nos ouve? Ouço sim, Leandro. Bom dia a todos. Bom dia. A palavra é sua, Sandro. Fique à vontade para nos trazer um pouco dos desafios da aplicação das normas, não necessariamente e somente relacionadas ao ISSB, mas as normas relacionadas às divulgações de relatório de sustentabilidade, como é que é trazer do conceito, né, para a prática e os desafios que você vê no seu dia a dia. Por favor, Sandro, a palavra é sua. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos aqui presentes ao seminário. Em nome do nosso presidente Ivan Monteiro e nossa diretora Camila Araújo, diretora de sustentabilidade, gostaria de agradecer o convite feito à Eletrobras para estar representada e apresentando aqui para esse seleto grupo um pouco da sua experiência, um pouco do seu case. Agradecer também aos colegas aqui de mesa, o Edilson, a Elizabeth, Arturo, que estamos tendo aqui muito ricas, e também ao Haroldo por toda a organização e aos demais presentes no evento e os que estão online também. Então, trazendo aqui um pouco da experiência da Eletrobras, primeiro trago algumas informações sobre essa gigante do setor elétrico brasileiro. Ainda não. Então, a Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América Latina, com 8.438 empregados. Temos o propósito de colocar toda a nossa energia para o desenvolvimento sustentável da sociedade. A gente costuma dizer aqui na Eletrobras que nós somos sustentáveis desde a essência, desde a fundação, há mais de 60 anos, produzindo energia essencialmente de fontes renováveis. Temos uma matriz hoje composta por 43 mil megawatts. 97% dessas fontes de geração são de baixa emissão de gases de efeito estufa, então são 95% de hidrelétricas, 3% de térmicas e 2% de fonte eólica e solar. A Eletrobras tem os 263 bilhões em ativos, e sendo uma das 5 maiores geradoras de hidrelétrica no mundo. Além disso, temos ainda 73 mil quilômetros de linha de transmissão. Só para a gente ter uma ideia, a volta da Terra seria em torno de 40 mil. Então, se alinhasse toda a extensão da linha de transmissão das empresas Eletrobras, a gente daria quase 2 voltas na Terra. Então, uma dimensão um pouco dos nossos ativos e da dimensão continental do nosso país. E, por fim, nós estamos listados em alguns índices de sustentabilidade, na B3, como o próprio Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, o recém-lançado Índice de Diversidade, o IDIVERSA, e o Índice de Carbono Eficiente, o ICO2. Entre as diretrizes de criação de valor sustentável da Eletrobras, a gente destaca a ser referência ESG. Como que a gente traduz isso? O nosso modelo de negócios, que tem o objeto social principalmente de gerar, transmitir, comercializar energia elétrica, a gente busca fazer isso da melhor forma e mais conectado com as práticas de sustentabilidade. Então, ser essa referência perpassa por todos os processos, produtos e serviços que a empresa presta e também pelo nosso relato corporativo, que a gente vai falar um pouco mais aqui. Essa imagem que a gente chama do ecossistema ESG, ela foi preparada pelo BCG e a gente fez algumas adaptações dadas as atualizações que vêm ocorrendo. Ela demonstra um pouco da visão da empresa quando percebe todo esse ecossistema ao seu redor. Então, na parte superior esquerda, a gente pode ver os frameworks, padrões estabelecidos e órgãos reguladores. Então, a gente está falando muito aqui do IFRS, de padrões, SASB, mas também a gente sabe que tem hoje no mercado convivendo outros padrões e frames que são colocados no mercado, que a empresa está olhando tudo isso e buscando, de alguma forma, se conectar com aquele que tenha maior abrangência e seja de melhor entendimento para o seu grupo de stakeholders. Na direita, parte superior, a gente vê uma série de iniciativas que a sociedade tem se organizado
visando criar uma agenda de discussões comuns, uma agenda, uma estrada que as empresas de vários setores, algumas instituições são setoriais, outras são de multissetor, mas buscam uma estrada comum para discutir os temas que afetam os seus negócios, afetam as suas práticas de sustentabilidade, buscando engrossar a voz das empresas nesse cenário em que todos estão se esforçando para alcançar uma sociedade mais sustentável. Então, destaco aqui o Pacto Global, o World Economic Forum, a Global Alliance for Sustainable Energy, que a Eletrobras participa com algumas outras empresas do setor elétrico mundial, e várias outras iniciativas. E aqui embaixo, a gente tem os serviços de rating. Esses serviços, com alguns que a gente destaca aqui, mas tem vários outros, mas o que a gente queria reforçar é que são várias metodologias, vários stakeholders, várias instituições que estão emitindo informações acerca de critérios de sustentabilidade para o mercado. Então, a gente destaca aqui como exemplo MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, RepRisk, Moody's, próprio Easy B3, a Bloomberg, Standard & Poor's Global e vários outros. Cada um dessas instituições tem a sua metodologia própria, o seu foco, alguns deles com foco mais na parte social, outro com foco mais ambiental, outro mais de governança, mas a grande realidade é que as empresas estão submetidas a essa série de metodologias e sendo apresentadas essas informações para todos os seus stakeholders, principalmente investidores, o setor financeiro e alguns outros setores também que buscam informações por meio desses provedores de informação. Então, isso aqui que a gente chama o ecossistema e mostra um pouco dessa complexidade. E essa imagem do IBGC, da GRI, ela mostra um pouco para a gente o que é esse ESG. Então, a contabilidade, como a gente conhece, trabalho muito bem prestado para a sociedade, ele vem há muitos anos trabalhando na maturidade desse primeiro izinho que a gente vê aqui na parte de fora, que poderia ser o Economic. Então, resultados tangíveis e contabilizados, balanço patrimonial, demonstração de resultado, isso o mundo de uma forma geral e principalmente com a atuação também do IFRS e as instituições como o CPC, trouxeram esses padrões que hoje estão muito bem enraigados dentro da sociedade brasileira e muito maduros. Agora, a parte de baixo, que seria o ESG, abaixo da linha da água, onde fica difícil de se enxergar, estão vários outros temas que sustentam esse resultado financeiro. Então, são relações trabalhistas, questões de direitos humanos, a parte de meio ambiente, biodiversidade, a saúde e segurança dos empregados que estão trabalhando para gerar aquele resultado no modelo de negócio, a gestão de resíduos, ou seja, tudo que a gente precisa considerar também e demonstrar para o mercado que sustenta aquele resultado ali fora da linha da água ao longo do tempo. E essa imagem do IBGC, ela traz uma fonte interessante para a gente, para separar um pouco o que é sustentabilidade corporativa e ESG. Então, sustentabilidade é isso que a gente falou até agora, de uma forma em todo, a sociedade preocupada com a perenidade da sua existência, buscando da forma mais amigável possível interagir com o meio, utilizando os recursos naturais para atender às nossas necessidades hoje. Isso é legítimo, nós temos necessidade de bens, produtos e serviços, mas de uma forma que não afete a mesma necessidade que nossos netos, nossos bisnetos, nossos filhos terão nas próximas gerações. Então, uma ética intergeracional entre utilização de recursos e o bem-estar. A sustentabilidade corporativa é a contribuição do mercado para a sustentabilidade. Então, como que as empresas, por meio do seu modelo de negócio, trazem resultados positivos que afetam a sustentabilidade, que contribuem para a sustentabilidade. E o ESG é um foco ainda menor, trazido aí para as questões específicas de meio ambiente, sociais, de governança, de como que a empresa está tratando dentro dos seus muros, dentro das suas atividades, sobre esses pontos. E tem indicadores específicos e tudo. Então,
essa imagem do IBGC era muito rica para a gente, para mostrar um pouco a abrangência desses temas. E na Eletrobras, como que a gente internaliza essa complexidade, que a gente percebe que realmente o mundo ele tem a sua complexidade, isso é natural, e como você traz isso para dentro do seu modelo de negócio, interpreta e age. Então, na esquerda, nós temos uma área de gestão de sustentabilidade empresarial na Eletrobras, que ela busca estar com o radar o tempo todo ligado. Então, ela está percebendo os padrões nacionais e internacionais que estão sendo colocados no mercado. Tem a questão da materialidade, que a SASB reforçou muito essa importância do que é o tema material para cada setor. Então, a gente precisa entender a materialidade daquela empresa, daquele setor. A participação nos índices de sustentabilidade, nesses ratings ESG, como a gente falou, são muitos. As demandas dos próprios stakeholders se relacionam com a empresa, eles também trazem uma série de expectativas. E a participação em fóruns nacionais e internacionais ricos como esse aqui que a gente está hoje, da FAC-PCS. E na direita, como que a gente transforma essa percepção, esse radar, em integração das ações ESG na melhoria de processo da Eletrobras. Então, com base em toda essa gama de informações, relacionamento com a área de responsabilidade social, a área ambiental, a área de governança, parceiro de negócios, alta administração, como diretoria, o conselho de administração, e geram produtos. Então, isso é o que a gente na Eletrobras entende como a gestão da sustentabilidade empresarial. Temos também um sistema de gestão de sustentabilidade que tem 5 pilares que a gente gostaria de destacar. Um é política de sustentabilidade, são as diretrizes para onde a empresa segue, e lembrando que a Eletrobras é uma holding, então, além da própria Eletrobras, ela tem várias empresas que se conectam com suas políticas. A gente destaca aqui Eletrobras Furnas, Eletrobras Cheste, Eletrobras CGT Eletrosul e Eletrobras Eletronorte, além de algumas sociedades de propósito específico. Então, todas essas instituições seguem essa política de sustentabilidade. Temos uma comissão executiva de gestão da sustentabilidade que dá a transversalidade necessária para a gestão da sustentabilidade. Um sistema de indicadores, onde a gente manuseia essas informações e utiliza para reporte e gestão. Um modelo de criação de valor, trazido aí pelas diretrizes do relato integrado, que mostra como que cada stakeholder tem uma expectativa de geração de valor atendido ou não. E, por fim, o relato integrado, que junta todo o resultado da empresa e apresenta ao mercado, sendo a nossa principal ferramenta de publicação das informações de sustentabilidade. Os ODS, que fazem parte da nossa agenda, nós temos 9 ODS priorizados, destacando aqui o 7, que é o energia limpa e acessível. Ele está ligado ao core business da Eletrobras, então esse aqui é o principal. Mas além deles, a gente tem mais 8 ODS que a gente busca reduzir nossos impactos negativos e potencializar os impactos positivos. Uma visão evolutiva do nosso relato integrado. A gente trouxe aqui um pequeno filme de 2005 até 2021, vou falar um pouco mais de 2022, mas o que a gente queria mostrar para os senhores e senhoras é a evolução dos padrões que a gente foi utilizando ao longo do tempo. Então, começamos em 2005 com um balanço social, que foi sendo aprimorado, até em 2008 a gente adotar pela primeira vez os estándares da Global Reporting Initiative, ainda o G3. Em 2010, passamos a contar com uma asseguração externa, um auditor independente que assegurava que a metodologia estava sendo cumprida e as informações que estavam sendo relatadas eram fidedignas. Em 2012, colocamos o selo GRI Check, exatamente para mostrar que a metodologia no ponto de vista GRI também estava sendo cumprida. Avançamos em 2015 para o GRI G4. Já em 2017, começamos a reportar os mapas de capitais do IIRC e priorizamos os ODS. Então, lembrando que a ONU aprovou os ODS em 2015, o Brasil se manifestou, então, em 2016 a gente já começou a se aproximar, em 2017 priorizamos o ODS. 2018 passamos a ser standard, GRI Standard e Full Integrated no relato integrado.
A partir de 2019, passamos a unificar o processo de elaboração de relatório de todas as empresas, e em 2020 adotamos o framework de sustentabilidade do World Economic Forum, que são 4 pilares: prosperidade, governança, planeta e pessoas. E desde 2021 a gente faz também uma base de preparação dos indicadores que são relatados. 2022, esse é o último relatório que a gente tem divulgado, ele está no nosso site, e aqui vocês podem ver a integração entre as empresas Eletrobras. A gente teve uma capa única, um mesmo projeto gráfico, materialidade única e muita integração. Então, isso aqui foi o último. E a gente queria trazer aqui alguns dos elementos que foram considerados nessa última versão. Então, as diretrizes do Global Report Initiative, como eu comentei, o GRI, os temas materiais de acordo com a SASB, olhando a parte de energia elétrica, geração de energia. Trouxemos também as recomendações da Task Force on Climate Related Financial Disclosure, TCFD, os princípios do Pacto Global da ONU, os objetivos do desenvolvimento sustentável, as métricas do capitalismo stakeholder, o framework do relato integrado e os requisitos também para atender o relatório socioambiental da ANEEL, que é o regulador do setor elétrico brasileiro. Já caminhando aqui para a conclusão, como a gente citou anteriormente, a interação com os stakeholders traz para a Eletrobras também uma série de insumos para a gente adaptar tanto a nossa forma de gestão como também a nossa forma de relato. E uma das demandas que foram apresentadas por esses stakeholders foi exatamente a utilização dos padrões SASB e o framework do TCFD nas nossas demonstrações. Então, a Eletrobras ela foi até além, ela fez um relatório específico para cada uma dessas iniciativas, visando organizar os nossos resultados dentro desses frameworks. Então, em 2021, a Eletrobras apresentou o primeiro relatório SASB, que está disponível nesse link que vai ser disponibilizado para todos os senhores, mas está no site da Eletrobras, na parte de sustentabilidade. E em 2022, que a gente publicou esse ano, a gente fez o segundo. Então, só um exemplo aqui de um conteúdo desse relatório SASB publicado. A gente tem aí dentro da parte de emissão de gases de efeito estufa 2 indicadores SASB, o IF-EU 110A1 e o 110A2, que falam sobre as emissões e os escopos que são considerados. Então, dentro desse relatório, a gente buscou avaliar, trazer a materialidade do setor elétrico, identificando os indicadores que eram requeridos a serem apresentados dessa forma e colocamos dentro desse relatório específico. Uma evolução em termos do que a gente chama de status de aderência aos indicadores. A gente não tem uma verificação se um relatório ele atende ou não todos os padrões SASB. Então a gente fez internamente uma avaliação comparando a quantidade de indicadores dentro de cada uma das dimensões, quanto que ele estaria atendendo os indicadores preconizados dentro da materialidade específica do setor no SASB. Então na direita vocês podem ver que métrica de atividades e liderança e governança já tinha 100% de aderência, então todos os indicadores que estavam preconizados eles foram reportados, e as outras dimensões a gente tinha ali um percentual abaixo de 100%, destacando ali o capital social, que tinha 50%, e o capital humano 66,67%. No exercício desse ano, que a gente publicou mais ou menos no meio do ano, a gente teve uma evolução dessa abrangência. Então, o capital humano também alcançamos 100%, todos os indicadores estão relatados, e ainda temos alguns indicadores não relatados em capital social, meio ambiente, modelo de negócio e inovação, que está dentro de uma prática evolutiva, porque por trás dos indicadores também tem processos. Então, essa fotografia ela mostra um pouco da evolução que a gente tem tido aí em termos de matriz, materialidade, olhando SASB. E também o TCFD, que trouxe o olhar especial para as questões climáticas. Então, da mesma forma que o SASB, a gente lançou em 2021 o relatório específico do TCFD, e nesse momento a gente está com um relatório
2022 em finalização, deve ser lançado até o final desse mês, que vai trazer também, de novo, a atualização das informações de acordo com o framework do TCFD. Aqui, como fizemos com o site, só um exemplo, trazendo um pouco aí da parte de metas para gerenciar os riscos e oportunidades relacionadas ao clima. A gente traz um histórico de acordo com as métricas, o resultado, a meta, análise de resultados e também as iniciativas em andamento para aquela específica. Isso aqui é uma parte do 2021 que está disponível lá no site. E por fim, já caminhando aqui para o encerramento, a gente percebe que essa multiplicidade de frames, as empresas buscam atendê-los de uma forma integrada. Então, a Eletrobras fez uma iniciativa chamada Poliedro Sustentável, que ela buscou apresentar os resultados dos principais indicadores, são cerca de 80 indicadores, dentro do nosso framework de sustentabilidade, que tem os 4 pilares do World Economic Forum, mas, ao mesmo tempo, a gente adotou dentro do site uma forma dessa mesma informação, desse mesmo resultado, ser visto com o olhar dos outros frameworks. Então, nós colocamos nessa ferramenta o framework de sustentabilidade, que é o padrão, o Global Reports Initiative, então você pode ver de acordo com a separação, a estrutura do GRI, dentro dos princípios orientadores do Pacto Global, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o relato integrado, o olhar do SASB, em toda a estrutura do SASB, do TCFD e as métricas do capitalismo stakeholder. Então, isso aqui é mais um esforço que se tem dentro de uma empresa, aqui trazendo um exemplo de uma empresa do setor elétrico brasileiro, para mostrar de uma forma transparente aos seus stakeholders seus resultados, considerando os múltiplos frames. Então, fechando, os padrões IFRS S1 e S2 serão muito importantes para aprimorar o relato das empresas. Então, como vocês viram, a multiplicidade de frames, existe um grande anseio, um grande desejo das empresas de um padrão global que possa ser seguido e ser entendido pelos seus stakeholders dessa forma. As empresas, de uma forma geral, têm buscado evoluir, principalmente no setor elétrico, que é um setor que tem empresas com um nível avançado de maturidade, principalmente na questão da grande regulação que tem, mas também com o seu ponto de vista de sustentabilidade, e que é necessário também uma maior sensibilização do regulador para os aspectos afetos à sustentabilidade. Acho que isso ajudaria ainda mais a avançar a sustentabilidade corporativa no setor elétrico. E a Eletrobras está à disposição para evoluir nessa discussão, reconhecendo que a contabilidade ela é essencial para o avanço da sustentabilidade empresarial. As empresas já fazem bastante atividade por meio do seu modelo de negócio, mas falta um pouco da tangibilização dessa informação, mensuração e disclosure em formato conectado com o resultado financeiro, para que os stakeholders possam reconhecer melhor quanto que esses investimentos se transformam em benefícios para a sociedade de uma forma geral. Agradeço ao espaço, fico à disposição. Muito obrigado, Sandro. Em benefício do tempo, vou fazer um comentário muito rápido antes de passar para o Edilson. A gente percebe aqui, de uma forma muito enriquecedora que você trouxe para a gente, a jornada desse gigante que é a Eletrobras, né, no sentido de conseguir capturar as informações, implementar controles de forma que as informações sejam verificáveis, relevantes e materiais para fazer a divulgação. Então, embora a gente esteja falando de um gigante que é a Eletrobras, a mensagem é: não subestimem a complexidade, o desafio da implementação disso, independente da variedade e complexidade que a gente vai ter, porque a gente vai ter pequenas, médias, grandes, maturidades maiores ou níveis mais avançados ou menos, mas, de qualquer forma, tem que ser sério e antecipado. Já passando aqui para o Edilson, que, além de membro do CBPS e todo o currículo que vocês já viram, ele também é coordenador lá no CBPS do GT, que trata das divulgações específicas das métricas do setor elétrico. Queria pedir para o Edilson passar para a gente então, um pouquinho do trabalho que o GT tem feito lá no CBPS. Por favor, Edilson. Bem, bom dia a todos, tanto os presentes aqui quanto os que estão remotamente.
agradecer aí o Haroldo pelo convite, né, de participar aqui e falar um pouco do trabalho do GT. Então, rapidamente, né, que o nosso tempo é curto, exatamente pela complexidade que se tem e as especificidades de cada setor, o CBPS está trabalhando com GTs para cada um daqueles 77 setores que o Arturo comentou. Inicialmente, a gente está trabalhando com 4 setores, né, o setor elétrico, saneamento e águas, financeiro e saúde. E esse trabalho ele tem como objetivo discutir o SASB de cada setor. Tá? Então, a gente está trabalhando com o SASB que foi editado agora em junho de 2023, que é exatamente por conta da aprovação do S1 e S2. Para quem não conhece a carinha do SASB ainda, estou trazendo aqui, ele tem a parte introdutória, né, principalmente a discussão sobre a descrição do setor, e depois vem discutindo os temas tópicos e métricas para cada um dos setores, que são diferentes, como o Arturo comentou anteriormente. Bem, então o que a gente fez em termos de composição do GT? A gente buscou a maior representatividade possível dos players, que são aqueles que realmente vão nos ajudar a ter um diagnóstico, um entendimento do SASB, da aplicação do SASB no setor. Então, a composição do GT é por um representante do CBPS, convidamos a agência reguladora do setor, a ANEEL, no caso. Temos associações de classe, e nesse caso a gente convidou a Abracone. A Abrad ela não foi convidada porque automaticamente, como convidamos as principais empresas do setor, ela já está representada. Foi convidado todas as holdings de capital aberto, além delas a própria Eletrobras, Itaipu, que é uma empresa bem sui generis, né, para quem não sabe, é a única empresa binacional do mundo, né, para falar, tem uma outra, mas em grandes proporções tem Itaipu, e temos uma Eletronuclear, que é uma empresa bem diferente de todas as outras e tem exatamente um dos tópicos nesse SASB, e então ele também faz parte. Convidamos também empresas de auditorias e analistas financeiros. Essa foi uma forma que o CBPS e os coordenadores dos GTs acharam de ter a maior representatividade possível, né? A gente tem trocado muita ideia, o Fernando Múrcia, que aqui está presente, e o Roberto também coordena outros GTs, a gente tem trocado muitas ideias de como trabalhar esses pontos. Tá? Como é que a gente tem feito? Nós temos reuniões mensais, virtual. A gente preferiu discutir por tópicos, porque os tópicos e métricas, às vezes, requerem especialistas no tema para poder se discutir. Tá? Então, frequentemente, a gente tem alguém específico, né, que trata de um tópico, de uma métrica específica, para ele colocar exatamente a dificuldade que tem para se avaliar isso. E a gente busca verificar, né, a gente buscou verificar a aderência dos relatórios de sustentabilidade atuais ao SASB. Tá? Mais à frente eu vou apresentar alguns números para facilitar o entendimento da dificuldade, talvez, de implantação por algumas empresas. E, dentro de cada dessas reuniões, a gente busca identificar qual as possíveis dificuldades que a gente possa ter para atender uma determinada métrica de mensuração, de evidenciação. Para a gente começar os trabalhos, a gente fez um levantamento preliminar por tópicos, tá? Aí eu estou apresentando só os temas, não estou apresentando métrica a métrica, de o quanto as empresas dos setores estão divulgando com relação ao SASB, estão aderentes ao SASB. Tá? Logicamente, aí, né, me perdoem, a gente pegou as holdings para fazer esse levantamento, mas lembrando que as holdings existem várias outras companhias, né, controladas, e elas são uma parcela significativa do setor. Tá? Logicamente, temos outros menores, e essa, inclusive, são pontos de preocupação quando elas também forem exigidas a adotar o SASB. Então, para a gente, né, para fins de conhecimento, a gente fez esse levantamento, e aí a gente percebe que alguns tópicos a aderência ela é maior, e outros
ela ainda carece de uma maior atenção. Como foi feito agora até pelo próprio Sandro, né, o nível de aderência da própria da Eletrobras, desculpe, com relação ao SASB. Então, a gente vê que, com relação a emissões de gás de efeito estufa, o nível de disclosure, de aderência ao SASB, até é satisfatório, mas quando a gente vai para energia acessível e vai, por exemplo, para o uso eficiente e demanda de energia, ela ainda carece de um melhor aprimoramento e entendimento do porquê que essas empresas não estão reportando ainda em seus relatórios de sustentabilidade. Uma coisa que a gente já identificou, tá? Esse tem até ali, é um trabalho feito pelo núcleo que a gente tem lá na Universidade Federal de Santa Catarina, de setor regulado. Uma coisa que a gente identificou que algumas informações elas estão em outros documentos, como, por exemplo, o formulário de referência da CVM. Então, por que ele não coloca essa informação no próprio relatório de sustentabilidade? Então, é uma coisa que, às vezes, a informação já está pronta, só não está no local devido, tá? Ou ser repetido. Só para a gente ter uma noção, aí, na parte de emissões de gás de efeito estufa, a gente vê, por exemplo, o 110A1, ele está totalmente abrangido pelas empresas do setor elétrico, né? Pelo menos aquelas da amostra. Mas, quando a gente vai para o 2, com relação ao fornecimento de energia, ela já cai acentuadamente. Então, essas preocupações que a gente está tentando entender dentro do grupo, para depois, né, ao final do processo, a gente vai emitir um relatório do GT que vai ser encaminhado para o CBPS para devido encaminhamento e, na medida do possível, sugestões futuras. Uma coisa interessante, na última reunião, eu só trouxe esses 3 itens, que foi exatamente o que a gente já esgotou, né? Ainda faltam os outros 6 tópicos. Na discussão desse item, por exemplo, uma das empresas levantou sobre vamos dizer assim, a verificabilidade da estimativa sobre essa métrica. A própria empresa, que apesar de reportar, ela não se sente confortável com essa estimativa. Então, ela está preocupada que, no futuro, com o processo de asseguração desses relatórios, se isso, como é que, né, o profissional da asseguração vai se comportar diante disso, né? Então, essa é uma preocupação de uma empresa do próprio setor, que, inclusive, reporta lá. Aí, a gestão de água também, então, a gente já vê que tem itens razoavelmente bons, tá? Logicamente, a gente gostaria que todo mundo atendesse 100%, mas, nesse caso aí, nós temos um item aí que, por exemplo, só tem uma aderência de 20% das grandes empresas do setor elétrico. Então, quando a gente pensa que isso ainda vai ser colocado à mesa, ou já deve estar sendo colocado à mesa, pelas empresas de pequeno e médio porte, e ainda dentro de um setor, né? O Arturo falou que 120 companhias brasileiras reportam o SASB. Grande parte delas é do setor elétrico. Então, a gente fica preocupado como isso vai se refletir nos outros setores e nas pequenas e médias empresas. Inclusive, essa é uma das preocupações na nossa discussão. O nosso setor é isso. E como é que a gente vai tratar com as pequenas e médias empresas do próprio setor? Então, a própria associação do setor já está preocupada com isso e também está querendo fazer um trabalho educacional e também colaborar na implantação dessas normas, do SASB, no restante empresa do setor. Bem, fico à disposição aí. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Edilson. Parabéns pelo trabalho que você está conduzindo com o GT lá no CBPS e vamos ver os próximos capítulos, né, dessa implementação. Temos pouquíssimos minutos agora para algumas perguntas. Acabei de receber um upgrade aqui de alguns minutos a mais do que eu imaginava. Então, eu vou começar com as perguntas que vieram do nosso público que está assistindo pelo link. And the first question I'd like to make to you, Elizabeth. The question is it necessary to assess all risks and opportunities that are applicable to the entity and then assess the materiality to judge which ones are the ones that should be disclosed in the report? Thank you.
Yeah, so the question is referring to S1. And yes, that's exactly right. S1 requires that a company consider what are its sustainability-related risks and opportunities, given its business, its investors, its industry, and then determine what is the material information on those sustainability-related risks and opportunities that it needs to disclose to its investors. I think Arturo did a really great job in that last slide of talking about how the S1 provides guidance on this topic. So as it relates to determining what your sustainability-related risks and opportunities, you shall consider the SASB, industry-based SASB standards for your industry or industries if you have multiple industries within your business. And then you may consider a number of other potential inputs, such as the Global Reporting Initiative, the European standards, or others, to the extent that they are relevant for investors. And then also at the information level, the metrics level is similar. You shall consider the SASB standards, and then you may consider the other standards subject to what's relevant for investor. I think I misspoke on that first step in terms of considering the CDSB framework and others in terms of determining what's material for your business. So that's absolutely correct and sort of highlights the point that I made when I discussed S1, which is while S2, and again, Arturo's last slide was really clear on this point, while S2 is about climate, in fact, S1 covers all sustainability-related risks and opportunities now, and in the absence of any specific ISSB-generated standard on it, we do have that guidance on the SASB standards and other may consider options. Thank you. Thank you. Arturo, next question. I want to know about the education and courses the ISSB provides or will provide on the presented issues, if it's on the occasion, especially on the energy sector related topics. Yeah, great question. So I'll speak about what we have now and what's going to come in the future. I'll start with the future. Elizabeth mentioned that we have different efforts to build capacity across the users of these standards. We have a dedicated team that is working on creating educational resources that will help companies apply IFRS S1 and IFRS S2. And these educational resources, we hope to get them out to the public as soon as possible, hopefully by the end of this year. So you please stay tuned with regards to what's coming in terms of IFRS educational materials for S1 and S2. Now, what is available now? As you saw through our presentations, the IFRS Foundation and ISSB in particular builds upon the work of other organizations that have been working on this sustainability ecosystem for a lot of time, including TCFD, including the SASB standards, the Integrated Reporting Framework, CDSB, and others, right? The objective is to simplify. So all of these frameworks and standards that have been used by companies voluntarily do have educational resources available, and I'll speak specifically about the SASB educational materials. We have an FSA credential, which is an educational program that will cover the basics of the SASB standards, cover the objectives and how to use them. So that is available from a SASB perspective. The FSA credential is not industry specific in the terms that it won't cover specific modules on electric utilities, for example, but it does provide a good entry point for understanding the SASB standards and applying industry-based disclosures that, again, will be needed based on S1 and S2. Thank you, Arturo. Uma pergunta para o Edilson agora. O CBPS tem visto muitas empresas manifestando que fará adoção antecipada das normas do ISSB? Bem, com relação à adoção antecipada, isso é bem difícil. Uma empresa comentou que ia fazer, que eu conheço, fez a menção de fazer a adoção antecipada, mas isso eu acredito que não vai ocorrer. Tá? Mas, sim, eu acredito que entre 25 e 26 será o momento-chave, virada de chave para essa adoção, exatamente porque a gente está num momento parecido com aquele do IFRS, da adoção no Brasil. Todas as empresas, a partir do momento da criação do ISSB e do CBPS, elas começaram a olhar a questão de normas, tá? Então, os diversos fóruns que a gente tem participado, a gente vê que eles vão buscar a adoção
Agora, antecipadamente, não. Acho que eles vão exatamente esperar os reguladores ver até o momento em que pode ser, vamos dizer, mandatório. Se vocês tiverem perguntas, também tem um microfone à disposição para aproveitar a oportunidade. Edilson, pode ser que sim, mas o que eu tenho recomendado nas palestras, quando a gente tem falado sobre o IFRS S1 e S2, nós temos recomendado às empresas que procurem usar antecipadamente, de forma voluntária. Por quê? Porque o modelo da IFRS Foundation é o Building Blocks. Ou seja, você tem a base, que é a financeira, depois vem a norma do ISSB, mas o terceiro bloco é colocado pelo regulador local. Esse regulador local, quanto mais exemplos ele tiver das empresas do país publicando, melhor condição ele vai ter de estabelecer o que adicionalmente ele pode ou não pode pedir. Então, as empresas, quando se antecipam à data do regulador, elas estão, na verdade, ajudando esse regulador a determinar qual é a altura do sarrafo. Então, a gente sempre fala para as empresas, não tenham medo de antecipar o máximo possível, porque elas vão estar melhor preparadas, não vão precisar se apressar, correr, para poder cumprir o prazo da regulação, vão conhecer certamente melhor o negócio e ainda com a vantagem adicional de ajudar esse regulador a perceber o que pode ser colocado nesse terceiro bloquinho aí. Posso? Obrigada. Thank you for that. And another thing I'll say as it relates to voluntary adoption, you know, I live in Washington, D.C. in the United States, where we're relying on a voluntary adoption mechanism there, where we anticipate companies will start using the ISSB standards hopefully soon, and working their way up. And so we are working quite a bit as it relates to supporting companies on that voluntary adoption process. And one thing that we do say to companies, and I think this is particularly relevant here, is that companies that are already reporting against the TCFD framework and the SASB standards are already on the pathway, right? So we're working very hard at the ISSB to illustrate what the differences are, but in fact, we think, you know, it's going to be fairly easy for companies that are already doing that to continue into the ISSB standards. Thank you. And sorry, but if I can add one thing, you saw the slide that I presented with over 100 companies in Brazil that report SASB standards. We don't officially track TCFD use, but we know that many of those 100 plus companies do apply the TCFD framework. So back to Elizabeth's point, those companies are in prime position to apply IFRS 1 and IFRS 2. Thank you. Acho que o Sandro quer fazer um comentário, não é isso? Sandro? Isso. Obrigado, Leandro. Sim, exatamente nesse comentário que a Vânia trouxe também e a Elizabeth, a Eletrobras ela tem visto exatamente como uma vantagem até competitiva você se antecipar à regulação. Quando a gente avançou nessa questão do TCFD e SASB, já desde do relato de 2021, a gente já tinha essa percepção que as discussões iam levar, de alguma forma, a uma nova regulação, que é o que a gente está caminhando agora. Então, eu não diria fazer o reporte antecipado, mas a gente já considera, no relatório desse ano, que é o relatório 2023, trazer para esse relatório já os aspectos específicos de S1 e S2. Talvez ainda não na sua totalidade, mas já considerá-los no relato 2023. Então, acho que isso traz realmente uma vantagem de antecipação à regulação, e a empresa fica já disposta aí a qualquer alteração ou qualquer impacto que possa vir da regulação, ela já está mais preparada. Obrigado, Sandro. Então, agradecer a Vânia, internacionalmente conhecida aqui, também nossa colega no BPS, trabalha comigo na coordenadoria de Relações Internacionais. E também passar para a ilustre Ana Tércia, que acho que tem uma pergunta.
Sim, bom dia. Sou a Ana Tércia, vice-presidente técnica do Conselho Federal de Contabilidade. Queria aproveitar esse momento, essa oportunidade de estar aqui na presença da Elizabeth, do Arturo e dessa mesa qualificada para trazer uma informação, e quero ouvi-los, inclusive, pedir para vocês, né, alguma informação qualificada que possa nos ajudar no momento em que nós estamos, enquanto reguladores, e discutindo, inclusive, no âmbito do CPC, do nosso CPC aqui no Brasil, e buscando um alinhamento também com a CVM para estamos prestes a tomar uma decisão em plenário de adotar, de propor uma adoção antecipada das normas S1 e S2, de forma opcional para 2024 e obrigatória a partir de 2025 para as companhias abertas. E eu gostaria de ouvi-los sabemos dos desafios de capacitação, de desenvolvimento de toda essa cultura que precisa ser rapidamente implementado no mercado. E eu gostaria de ouvi-los, né, se vocês tiverem uma recomendação, um conselho de onde precisamos, né, concentrar os nossos esforços para que esse processo seja um processo conduzido com maturidade, mas sem perdermos o timing do momento, da história, do mercado e de tudo que está se construindo em termos de sustentabilidade. Yeah, I can provide some comments, and Elizabeth can jump in. So, recommendations. We are working on a regulatory guidance. We have a team dedicated on regulatory affairs, and they are working to develop a regulatory guidance for the implementation of S1 and S2. So this is going to be designed and released relatively soon, so that regulators in Brazil and around the world can have the proper information and a potential roadmap for implementation of S1 and S2. In the previous question that was asked to me, I also talked about the educational resources available specifically for companies and the sustainability and accounting professions. Again, tying these all together, there's definitely an effort from the IFRS Foundation and ISSB to, now that we have the standards ready, move from the publication of the standards to the application of the standards. And we want to provide resources for the different stakeholders, right? Preparers, investors, the accounting profession, regulators, to apply these standards as appropriately and efficiently as possible. So I don't know if, Elizabeth, you want to add anything to that. Ok, então estamos chegando no encerramento desse painel. Queria agradecer, muito obrigado, Elizabeth, obrigado, Arturo, Sandro, muito obrigado pela sua participação, Edilson, e eu agradeço também a participação de vocês que estão aqui, que estão nos assistindo. Passo agora de volta para o Haroldo. Muito obrigado. Muito bom, acho que tivemos insights importantíssimos aqui. Eu queria agradecer muito a Elizabeth, ao Arturo, por vir no Brasil, especialmente para participar do nosso seminário, mantendo esse contato cada vez mais constante, muito próximo do ISSB com o CBPS. Queria agradecer especialmente ao Arturo por todo o esforço que fez para que isso ocorresse, e agradecer também ao Sandro, ao Edilson e ao Ardito, que conduziram essa mesa também muito bem. Muito obrigado a todos. Nós vamos agora, então, para um intervalo, 20 minutos certinhos, para a gente não correr o risco de passar muito mais. Realmente, como eu disse, tem muito conteúdo, são muito relevantes. Obrigado por enquanto.